Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, alunos, famílias, professores do ensino médio. Hoje nós recebemos o professor Tiago Cubas, professor de interioridade de língua portuguesa. Assim como eu disse também ao segmento dos anos iniciais, é muito legal nós conhecermos um pouco mais da vida, da história, de como os nossos professores estão vivenciando aí este tempo de pandemia junto conosco, com fé e esperança. Agradeço muito a todos esses que toparam gravar essas mensagens aqui, a todos nós. São grandes aprendizados de vida. Muito legal nós conhecermos essas pessoas além do jaleco, do quadro branco, quer dizer, além agora das telinhas das nossas aulas online. Ele hoje nos traz a história chinesa do jacarandá e do bambu. Diante da tempestade, da ventania, das adversidades da vida, como nós nos comportamos? Lembramos que a flexibilidade é um dos valores maristas, uma das 12 pequenas virtudes de Maria. Aproveitem essa mensagem, que ela seja de inspiração para o nosso dia, para a nossa semana. Excelente acolhida pastoral, capricha aí nas aulas online. Beijo grande a todos vocês. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Tiago, sou professor de interioridade do 6º ao 9º ano do ensino fundamental anos finais. Também sou professor de interioridade do 1º ao 3º ano do ensino médio e professor de língua portuguesa dos 6º anos C e D. Eu gostaria de agradecer o convite da Pastoral e do Núcleo Pedagógico por me dar a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma história que remete a um tempo muito antigo, mas que ainda hoje ela é contada e que pode trazer vários ensinamentos para nós. Essa é uma história que vocês já conhecem, mas eu gostaria de retomá-la aqui. Acho que nesse momento ela pode ser muito pertinente para todos nós, observando um pouco o momento que a gente está passando. Atravessar uma pandemia é um desafio, né? Está sendo um desafio para todos nós. Acho que essa história nos ajuda a refletir sobre esse período e sobre a nossa vida. Essa história é a história do jacarandá e do bambu. Essa história conta que num bosque havia um jacarandá e um bambu. O jacarandá muito alto e grosso, forte, já o bambu bastante fino, bastante pequenininho. Esse jacarandá quase todos os dias zombava do bambu. E ele dizia: eu sou muito forte, já você é muito frágil. E o bambu nada respondia. Passavam-se os dias, o jacarandá continuava zombando do bambu. Ele dizia: eu sou muito forte, já você é muito frágil. Você não tem vergonha de ser tão frágil assim? E o bambu seguia sem responder, seguia em silêncio. Eis que um dia começa a ventar nesse bosque. Diante da ventania, o bambu, maleável que é, começa a se curvar todo, de acordo com o vento. E o jacarandá continua na zombaria. Observando o bambu, ele continua brincando e brincando cada vez mais com ele. E o bambu seguia sem responder, totalmente em silêncio. Eis que a ventania fica cada vez mais forte. Diante da tempestade, da ventania muito forte, o jacarandá não se aguenta de pé e acaba caindo. E quando essa ventania passa, apenas o bambu continua de pé. Bom, essa história é um conto chinês. E na tradição oriental é muito comum a figura do bambu aparecer como símbolo da busca interior. Nessa história, o bambu passa por algumas adversidades, a ventania. Assim como nós, nesse momento, estamos passando por um momento de adversidade, estamos atravessando uma pandemia. A pergunta que fica é: mas como o bambu atravessou essa adversidade que ele teve que enfrentar, essa ventania? E a resposta pode estar na resistência do bambu. O bambu traz consigo 3 características que eu queria falar um pouquinho aqui para vocês. A primeira característica é o vazio entre os nós. Mas afinal de contas, o que seria o vazio entre os nós quando a gente fala do bambu?
Quando a gente pensa no aspecto físico de um bambu, e aí eu trouxe aqui para vocês um copo que eu uso aqui em casa, feito de bambu, nós podemos pensar um pouquinho no que são os nós, né? Quando a gente pensa num gomo de bambu ou num bambu inteiro. Aqui nesse copo a gente pode ver, ó, esse aqui é o nó do bambu. É isso que fecha ele entre o anel que tem num gomo de bambu. Aqui, como eu usei para fazer um copo, então eu cortei o nó de cima e vocês podem ver que ele é oco. Então, entre os gomos do bambu, ele é vazio. Se a gente pensa nessa característica, e aí tentando trazer um pouquinho para a literatura, trazer um pouquinho para esse conto, a gente pode fazer uma alegoria com a nossa mente. Quando a gente, em nosso dia a dia, ou até mesmo diante de situações adversas, como essa da história, é muito comum estarmos vivenciando um turbilhão de pensamentos. Né? No nosso dia a dia, até mesmo pelas atividades diárias, nós vivemos um turbilhão de pensamentos. Nossa cabeça sempre está cheia. Então, muitas vezes nós estamos ocupados com preocupações de coisas que ainda estão por acontecer, que ainda estão por vir. Então, expectativas, né, no futuro. Às vezes também remoendo problemas do passado. E tudo isso pode tirar um pouco o nosso foco do momento presente e pode tirar um pouco do nosso equilíbrio. E a busca por equilíbrio pode ser fundamental. Uma mente esvaziada desses turbilhões, né, desse turbilhão de pensamentos, pode funcionar ainda melhor. De repente tomar as melhores decisões, de repente ficar um pouco mais tranquila e até mesmo mais criativa. Então, quando a gente pensa no vazio entre os nós, nós estamos pensando um pouquinho no equilíbrio, no nosso equilíbrio interno, na nossa busca por esse equilíbrio interior. O segundo motivo pelo qual o bambu resistiu a essa situação de adversidade, da ventania, tem a ver com a flexibilidade dele, com a sua maleabilidade, a sua capacidade de adaptação àquela situação. Então, conforme o vento batia forte nele, ele se adaptava à situação e conseguiu ser resistente, conseguiu se manter de pé. Assim como nós nessa pandemia. Nós podemos pensar também em situações variadas em que tivemos que nos adaptar. Por exemplo, nós estamos com as aulas online, nós tivemos que nos adaptar a um novo estilo, uma nova maneira, né, de se relacionar com as pessoas, uma nova maneira de estudar, inclusive, né, no caso de vocês, no nosso caso, de trabalhar. Enfim, muitas mudanças, muitas diferenças. Tivemos que nos adaptar e, de alguma maneira, tentar resistir a esse período. O terceiro e último elemento que permite que o bambu seja tão resistente é a profundeza das suas raízes. O bambu tem raízes muito profundas. Vocês sabiam que no cultivo do bambu nós precisamos permanecer regando a planta por 5 anos sem que sequer vejamos o broto sair da terra? Então tem aquela impressão de que você está regando a terra sem que nada aconteça. Mas a partir do momento em que o broto começa a sair do solo, o bambu tem a capacidade de crescer até 25 metros em 6 semanas. Então olha só que interessante. Ele passou aqueles primeiros 5 anos somente criando as suas raízes. As suas raízes que, portanto, são muito profundas. Isso confere a ele muita resistência e traz para ele toda essa fortaleza. Ou seja, trazendo essa alegoria para a nossa vida, às vezes podemos pensar que o que fazemos hoje pode não fazer tanto sentido, parece que nada está acontecendo, ou que até mesmo alguns dias sejam um tanto quanto tediosos. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa. Pode ser que nesse exato momento estejamos criando nossas raízes profundas para o nosso crescimento futuro. E como será que estabelecemos essas raízes? Onde será que encontramos?
Essas raízes podem estar na nossa família, naquelas pessoas que cuidam da gente, naquelas que gostamos. E eu queria trazer uma mensagem para vocês. Queria dizer também que nesse momento vocês podem contar conosco. Lembre-se, vocês não estão sozinhos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.